De vocês, é claro, não é? Sempre de vocês. Isso. Coisa boa. Abra sua Bíblia, amados, em Lucas. Obrigado, Edinho. Você é uma benção, Edinho. Sem você, o que eu ia fazer sem você hoje? E é uma benção para Solange também. Cadê a Solange? Solange está aí? Não está, né? Mas é online. Beijão, Solange. Lucas capítulo 9, versículos de 1 a 9. Seria a mensagem domingo passado, não é? Mas Deus sabe de tudo, amados. Eu fico encantado com Deus, porque eu até vez por outra caio num pecado de reclamar, mas depois ele sempre me fala que eu reclamo porque eu sou fraco mesmo. Para que reclamar de um Deus, ou se temos, né, um Deus tão incrível? Se você concorda, diga amém. A mensagem de hoje, amados, tinha que ser dada hoje, Marco Giovanni. João Batista, Nádia. Cadê o outro João Batista ali? Hoje eu fico acostumado a ver o João Batista. Hoje na IBD chamei ele as 2, 3 vezes. João Batista, João Batista. Aí fiquei no vácuo. Lucas resolve dividir o seu ministério, ou o seu evangelho, falando do ministério de Jesus, que sai da Galileia e depois assume uma jornada, ou melhor, está na Galileia durante algum tempo, e depois estabelece uma rota, uma jornada para Jerusalém. O capítulo 9 é o capítulo dessa quebra, tá? Vai ficar muito claro para você, ao você ler comigo o verso 51 do capítulo 9. Se você achar que não é pecado, anota na sua Bíblia, quebra. Essa é a quebra do Evangelho. É quando Lucas deixa de registrar o ministério de Jesus exclusivamente na Galileia, embora, eu concordo, ele esteve na Bereia, lá em Gadara, mas o foco, o QG de Jesus é a Galileia, Nazaré, Cafarnaum. Só que no 9:51 diz assim: e aconteceu que ao completar os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Aí tem a quebra. De 9:51 até o capítulo final, praticamente. Vamos generalizar aqui. Jesus está indo para Jerusalém, né? Sendo que, obviamente, vai chegar um momento em que ele chega a Jerusalém, para ser mais preciso aqui, no capítulo 19, e aí tem uma outra quebra, tá ok? No versículo 28, e depois de dizer isso, Jesus prosseguia sua viagem para Jerusalém, e aí acontece aquela passagem que vocês sabem muito bem, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado numa mula ou num cavalo de rei, não é? Aquela coisa grandiosa. Foi assim? Hã? Foi no jumentinho. E emprestado. Emprestado. Nada que Jesus tinha era dele. Até a cruz não era dele. Era minha e era sua. O túmulo também foi emprestado. Então, fica claro para a gente que Lucas, ele escreve o seu evangelho com uma ciência, não é? Ele divide os períodos do ministério na Galileia. Eu estou seguindo a orientação aqui de um comentarista que fala que começa em Nazaré, no Manifesto de Nazaré, quando ele lê Isaías 61, versos 1 a 3, e diz: hoje se cumpriu essa escritura. O meu ministério vai ser com os pobres, oprimidos, cativos, cegos. Eu vou trabalhar com estes serão o meu grupo-alvo, né? E Jesus, então, chama discípulos para si. E lá no capítulo 6, versículo 12, de Lucas, sempre Lucas, Jesus chama, comissiona os seus discípulos, não é? Debaixo de oração, porque diz o versículo 12,
que Jesus se retira para o monte a fim de orar e passa a noite orando a Deus. O Evangelho de Lucas é o evangelho que mais menciona Jesus orando. Eu já falei isso com vocês aqui. E Jesus chama então os seus 12 discípulos, tá? Que daqui a pouco eu vou estar falando o nome deles. E no capítulo 9, esses discípulos que foram chamados, convocados, selecionados, agora eles são comissionados. É dada a eles uma missão. E esse é o capítulo 9, versículos de 1 até o verso 6. E depois tem uma outra porção que Lucas ele coloca imediatamente depois. Quem assim, só está lendo o Evangelho se pergunta assim, mas por quê? O que tem a ver? Ele vai falar de Herodes, que de repente sabe de tudo que estava acontecendo, porque ele tinha informantes, emissários em todos os lugares, como todos os poderosos, incluindo Putin e tantos outros do nosso tempo, eles têm informações. E aí, Herodes, amados, ele tem uma crise de consciência. Bom saber que um homem tão tirano quanto Herodes tinha crise de consciência. Não é? Abri um parênteses aqui, espero que esse parênteses não seja muito grande. A filhinha uma das filhas, eu acredito que é uma, não sei se ela é só a filhinha mais novinha, de 6 anos, do missionário Anatoly, que é ucraniano, está lá na Polônia, ajudando no centro de refúgio, que está sendo estabelecido ali pela nossa Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira. A menininha ora pelo Putin, dizendo o seguinte: Senhor, transforma o coração do Putin. Por isso que Jesus vai falar que quem não se fizer como criança não vai herdar o reino de Deus. Até para orar, gente, a gente coloca muita ideologia na oração. É um pecado gravíssimo. A gente coloca política na oração, a gente coloca a nossa carga até teológica. Tem pastor, amados, que eu oriento em meus cursos de pregação, e com ousadia de professor mesmo, eu falo, você está levando para o texto a sua ideia denominacional, sua confissão teológica, e não é isso que o texto está dizendo. Eles ficam assustados quando eu falo isso, porque é tão natural você ler a Bíblia com seus óculos ideológicos. Mas a criança não. Senhor, transforma o coração do Putin. O Putin também tem uma consciência. Herodes, esse cidadão aqui, o mesmo que mandou matar as crianças, não é? No tempo de Jesus, o mesmo que mandou matar, mandou matar João Batista. Na verdade, só uma correção histórica, não foi o mesmo que mandou as crianças, foi o Herodes o Grande, né? Esse é um outro Herodes, filho desse cidadão, mas não menos mau. Esse matou a João Batista, que foi pedido por Herodias, a mulher do seu irmão Filipe, a que ele estava casado, uma relação errada diante de Deus. E agora ele está com uma crise de consciência. Porque ele pergunta assim, eu mandei decapitar João? Quem é esse que eu tenho ouvido estas coisas? Aí eu entendo para mim que o que estava acusando a consciência de Herodes era justamente uma consciência dele estar em desobediência ao plano de Deus. Diferentemente dos 12 discípulos que, pelo fato de obedecerem o plano de Deus para suas vidas, eles estavam em paz
de consciência. Aí eu entendi que esse texto está falando de uma questão de consciência. Se você está no lugar que Deus quer que você esteja, olhe para mim. Se você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, a sua consciência vai estar em paz. Agora, se você fez algo que te acusa, você agiu ao contrário daquilo que foi o plano de Deus para a sua vida, como Herodes, que mandou matar um homem de Deus, que a palavra de Deus vai dizer que dentre os nascidos de mulher, Jesus que disse isso, não havia alguém. Ele não estava conseguindo dormir. Eu costumo brincar, amados, claro que brincar no sentido respeitoso da palavra, que quem perdeu a cabeça não foi João Batista, foi Herodes. Ele nunca mais teve cabeça para nada. Mais tarde ele vai se encontrar com Jesus cara a cara, e ele vai querer ver um milagre. E Jesus não vai fazer milagre nenhum, nem vai abrir a sua boca. Consciência. Olhe para mim, como está a sua consciência? Lutero, em 17 de abril de 1521, estava na cidade alemã de Worms, e lá ele estava se defendendo das acusações que os príncipes, orquestrados pela Igreja Católica, estavam lhe fazendo. Lutero afirmava aquilo que a gente crê hoje como absoluto, de que a salvação é pela graça, por meio da fé. Questionou a venda das indulgências, a venda de determinados produtos para conceder livramento de almas no purgatório. É aquilo que eu disse de manhã, depois você assiste a aula pela internet, John Texel. Cada moeda que no cofre soa, uma alma do purgatório voa. E as pessoas comprando pedacinhos do céu. No último dia, amados, ou num dos dias da sua defesa, Lutero disse as seguintes palavras: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por uma clara razão, pois não confio no Papa, nem apenas em concílios, visto que é bem sabido que eles têm errado frequentemente e se contradizem, estou preso às Escrituras que tenho citado, e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso negar e não negarei nada, pois não é seguro nem direito ir contra a consciência. Não posso fazer de outro modo. Que Deus me ajude. Amém. Atenção, jovens, adolescentes, irmãos e irmãs aqui, consciência. Lutero diz, a minha consciência está presa, cativa à palavra de Deus. Eu não posso ir contra essa consciência. Quando alguém lhe oferecer algo, quando alguém lhe propor algo, quando você estiver próximo de cometer algum tipo de erro, quer seja moral, quer seja financeiro, o que seja, em qualquer área, quer seja até a respeito da fé, você vai dizer, minha consciência está cativa à palavra de Deus. O que Deus mandar, eu faço. O que Deus não mandar, eu não faço. Os discípulos tinham consciência de missão. Herodes tinha consciência de omissão. Os discípulos, depois de trabalharem assiduamente, arduamente, durante os 3 anos de ministério de Jesus, podiam dormir todas as noites bem, com a consciência em paz, porque não existe melhor lugar para estarmos do que no centro da vontade de Deus. Eles não precisavam se preocupar com o que iriam se sustentar, não era nem para levar muita coisa
bordão, sacola, pão, dinheiro. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco disso. Porque eles tinham que depender de Deus. Eles tinham que se alimentar da comida que Deus dava. E eles estavam em paz. Nada compra uma consciência em paz. Herodes tinha tudo, amados. Ele tinha palácios de inverno. Ele tinha o legado do seu pai, Herodes o Grande, que havia construído o templo. Ele tinha o poder, inclusive, de tirar a mulher do seu irmão. Quem estava preso poderia viver ou morrer de acordo com o seu pedido. Ele é tão louco que no dia naquela festa em que ele foi seduzido pela dança sensual da filha de Herodias, ele disse vou chamar donzela, mas não seria donzela, para jovem: eu te darei até metade do meu reino. O que você quer? Mas ele não dormia à noite, Jorge. O texto no grego vai dizer que ele estava, cadê o verso aqui? 7, ficou perplexo. A ideia do original é que ele ficou perdido. Você já teve consciência tão afligida que você fica perdido? Que dia é hoje? Não é? Quem estou? Onde sou? O cara está tão perdido que até muda a frase. O que eu vou fazer da minha vida? Eu não mandei matar esse João Batista, agora ele está aparecendo aí de novo? Ontem na ilha, 48 mulheres, 37 homens participaram da caravana. 33 crianças foram atendidas, com evangelização, um lanche e literaturas. Lares foram visitados, comércios, corporações, repartições públicas. Foram marcadas 35 fichas para novas visitas. Foram entregues mais de 1.200 literaturas. Deus agiu sobrenaturalmente. E quem foi, dormiu tranquilo essa noite. Consciência da missão. Dever cumprido. E você? E você que há tanto tempo não ora? Que há tanto tempo não sabe o que é ler a palavra de Deus? Que há tanto tempo não tem participado do seu ministério, sendo discipulado, orientado, ajudado, apoiado? Você que se enche de notícias da TV, de novela, de Big Brother, Diabólico Brasil. Como é que está a sua consciência? E olha que se você me responder que diante de todo o lixo que eu falei e que você está ingerindo, se você me falar que está bem, aí realmente não tem nem jeito mais para você. Porque aí a sua consciência já está, Paulo vai dizer a Timóteo, cauterizada. João, o que é consciência cauterizada? Não sente mais nada. Diga misericórdia. Se eu estou em pecado, eu quero sair dessa noite com a consciência culpada. Igual um pregador indígena que eu ouvi essa semana, pode assustar, pregador indígena mesmo. Grosseiro, ele diz, grosseiro no sentido da palavra, né? Ele dizia o seguinte, ao final da mensagem, ele falou, apelou para a pessoa aceitar Jesus e tal, ele terminou dizendo o seguinte, quero que você tenha um bom dia. Não quero que você tenha um bom dia. Quero que você não durma essa noite pensando em tudo que eu preguei para você. Ou nem deveria ser lá do Pará, Macapá, lá para cima, que só tem pistoleiro bravo e pastor bravo também. Não quero que você tenha uma boa noite. Não quero.
Você precisa pensar. Consciência de missão, João Marcos. Mas vamos à grande ideia, né, João? Me ajuda aí, né, meu filho? Eu também preciso seguir a ordem. Deve pesar em nossa consciência a urgência de nossa missão. Anunciar o Evangelho de Jesus. Diante disso, não podemos permanecer indiferentes. Não, não. Gente, o indiferente joga no time do inimigo. Tá? O indiferente joga no time de Satanás. Vai ter a consciência da omissão e não da missão. Vamos lá, João, a consciência da missão. 1-6. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças também os enviou a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos, e disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar, e onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Em Lucas 6, amados, Jesus chama os discípulos. Quem eram eles? Eu vou citar o nome dos discípulos, recitando aqui a música do Guilherme Kerr, antes de começar. Meu tempo de adolescência, o CD eram 12, CD. É coisa que os mais... Não era nem CD, porque era uma fita cassete. Eu já denunciei a idade do Marco Giovanni aqui, porque ele conhecia fita cassete. O Guilherme Kerr cantava assim, compôs, né? Antes de começar, ouça com atenção. Hora de se pensar, pés no chão. Chega de ouvir falar, basta de ouvir dizer. Tempo de avaliar, compreender. Antes de começar, ouça com atenção. Hora de se pensar, pés no chão. Não adianta crer só de segunda mão. Tempo de se rever, ser cristão. Para seguir Jesus, preste atenção, como Tiago e André. Crendo apesar de dúvidas, como fez Tomé. Obedecer Jesus como Pedro e Bartolomeu, andar na sua luz, qual Tiago, filho de Alfeu. E o que mais dizer de João e de Mateus, Filipe, o Zelote, Simão, Judas Tadeu. Gente que Deus usou, simples e tão comum, gente que Deus chamou alguns. Discípulos de Jesus, incluindo aquele que o haveria de trair, o outro que o negaria, eram cidadãos amados, assim, falhos como eu e você. A equipe de Jesus, o Dream Team, o time de Jesus, o time dos sonhos, era de fato um time interessante, né? Porque Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, e filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes. Que equipe, amados! Mas todos eles foram dotados de poder e de autoridade. Olha para mim, todos eles. E olha para o texto, eles tiveram poder e autoridade sobre todos os demônios. E se isso é pouco para você, para curar os doentes. Eu olho para esse texto, eu falo, os irmãos que estavam ontem na Ilha Grande, eles tinham todo esse poder também, essa autoridade. Nós temos aqui. O que nós não sabemos é usar, amados. Às vezes a gente se apequena, a gente se acovarda, mas a autoridade é dada para a igreja do Senhor Jesus. Mateus vai terminar dizendo o seguinte, ou registrando Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide, isto é, vão com autoridade, vão com exousia, né, que é a palavrinha para autoridade, vão com licença. Não tem um filme aí tipo Licença para Matar? Agora surgiu na minha cabeça, não sei se tem esse filme. Licença para dar vida. Você tem licença para dar vida. E vida em Jesus. A palavrinha aqui para autoridade, irmã Nilza, é uma palavrinha que significa o seguinte: você tem recebido de alguém
influência e privilégio para governar, para reger de acordo com a vontade e as ordens daquele a quem lhe delegou. Poder e autoridade. Poder é uma outra palavrinha que o pessoal conhece, né? Porque é dunamis, né? Daí que vem o termo dinamite, né? É um poder inerente, um poder para realizar milagres, um poder para fazer grandes coisas, um poder para abalar Bangu, Campo Grande, Nova Iguaçu, Angra dos Reis, o mundo. O mundo. E essa autoridade é uma licença. Você não precisa de uma licença, para você construir, você não precisa de uma licença. É uma autoridade que o município lhe dá para você construir. Uma licença. Essa é a ideia da autoridade. Você tem uma licença de Deus para expulsar demônios, amados. Você está andando nessa rua, os demônios lá de Paraty já estão tremendo de medo. Porque eles reconhecem a sua autoridade em Cristo. E para curar doentes, amados, a palavra cura aqui, curar, no grego é terapeu, né? Daí que vem o termo terapia, sarar, restaurar a saúde. Eu queria falar um pouco mais sobre expulsar demônios e curar doenças, mas eu vou fugir do foco da mensagem se eu der mais ênfase a isso. Eu só quero destacar isso. Quem não precisa ir na Ilha Grande, ou ir lá na Serra do Piloto, ou ir lá no Junco do Seridó, ou ir lá no Belém, qualquer lugar que você anda, você é uma autoridade de Deus, amados. Ninguém bate continência, mas os demônios fogem. Você crê nisso? Diga amém. E você pode, Deise, curar, ou melhor, orar pela cura de doentes. E a oração da fé salvará o doente. Tiago vai estar dizendo na sua carta. Me chama para orar. Pode chamar, pastor, mas nós temos autoridade. E diante desse trabalho, amados, versículo 2, os enviou a pregar o reino de Deus. Pregar aqui é uma palavrinha que diz respeito a proclamar como arauto. O que o arauto fazia? O arauto, amados, é uma proclamação formal e solene. Os ingleses, amados, até hoje têm os arautos. Eles hoje são mais assim, como eu diria, eu ia falar bobeira, mas não se pode falar que algo em inglês é bobo. É algo teatral. Né? Por exemplo, quando nasce um dos filhos dos príncipes, o Harry e o outro lá, é anunciado, um arauto anuncia. Ele vai para uma praça, com aquelas roupas, e grita em alto e bom som, nasceu o filho do príncipe tal. É um arauto. Você é um arauto do reino. Você pode gritar, você pode falar, e as pessoas precisam ouvir. Eu acho engraçado, Renali, também Bruno que está aqui, quando a gente ouve pessoas assim, tendo oportunidade de falar do reino de Deus, no aniversário que seja, antes de partir o bolo. Ah, pastor, mas ninguém quer ouvir uma mensagem antes de partir o bolo. Claro que não, mas em 1 minuto você pode pregar, 30 segundos. Meu Deus, 30 segundos, amado, dá para pregar de ficar rouco. Tem que aproveitar as oportunidades. Eu ontem compartilhei, Jean, com o pessoal o Bruno e o, como é que ele chama? É assim o nome dele? O Marcelo está aqui, é Marcelo, né? Está vendo o nome? Preste atenção. Na Ucrânia, amados, recentemente, teve uma revolução laranja. Vai lá na história para você ver. Um presidente, um candidato pró-Rússia e um candidato pró-Ocidente, o ucraniano raiz, pela independência, o nacionalismo, né? Independência não porque eles são independentes, mas
nacionalista. A eleição foi um caos. Na hora da contagem dos votos, houve uma corrupção escrachada. Escrachada. Quem ganhou foi o pró-nacionalismo. Mas a pressão, havia elementos ali da Rússia, enviados do Putin, né? E no canal de televisão oficial da Ucrânia, a pessoa do canal anunciou o resultado da eleição. E ele falou, o fulano de tal, porque todos esses nomes são estranhos, né? Tchenko, né? O fulano de tal, que é o pró-Rússia, ganhou as eleições. Vitória massacrante. Para enganar o povo, né? É a guerra das narrativas, né? Mas o que eles não sabiam, Juninho, que no canto da tela da televisão, tinha alguém fazendo a tradução, não é Libras, porque Libras é Brasil, para a língua de sinais da Ucrânia. E João Renato, o camarada, me permita só representar aqui, para não ofendê-los, né? Mas o camarada dizia o seguinte, é mentira, não acredita em nada disso. Foi o outro que ganhou. Temos que nos unir. Enquanto isso, a TV estatal falando normalmente que a gente tinha ganhado a eleição, coisa e tal. Eu só sei, Wanda, que por conta dessa ação corajosa, eu chamo isso, amados, me permita usar essa expressão, presença de espírito. É uma coisa assim do intérprete que chegou e falou o seguinte, cara, isso aí precisa acabar. É a voz, é o grito do silêncio, amados. Houve a Revolução Laranja e a Ucrânia sobreviveu um pouco mais sem a presença e influência dos russos. Uau! Essa é a ousadia que a gente precisa, nós aqui, a igreja, para não nos capitularmos diante do mal, das coisas erradas. Isso é proclamar o reino de Deus. Isso é ser arauto. É essa coragem que Deus quer da sua igreja. Gente, essa é a coragem. A igreja evangélica brasileira está muito passiva, amados. Está fazendo acordos espúrios com os homens. Está querendo ganhar preeminência política, achando que isso é vantagem. Não é. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. A agenda da igreja é o reino de Deus. Tem que pregar o reino de Deus. Quem não prega o reino de Deus, prega o reino dos homens, dos políticos. Eles querem seduzir a sua alma. Eles querem roubar a sua consciência. A igreja só tem uma mensagem: só Jesus Cristo salva. Era 1985, 82, o ano do centenário. Só Jesus Cristo salva. Outra coisa, gente. Eles tinham que depender única e exclusivamente do Senhor. Versículo 3. Não era para levar nada. Nem bordão. Bordão é aquele negócio que é para afugentar animais perigosos. O Mateus vai dizer que pode levar um, né? Marcos vai dizer que poderia levar um. O que é? Ah, pastor, mas Marcos fala que era para levar um. Lucas fala que é para levar, não era para levar nem bordão. A Bíblia é incoerente. Não é nada de incoerência aqui, cara pálida. Presta atenção. Não era para levar nenhum a mais. Você já estava com um, não estava? Então, não podia levar outro. Nem sacola, nem pão, nem dinheiro e nem 2 túnicas. Isto é, era só a roupa do corpo. E Mateus vai registrar:
porque o trabalhador é digno do seu alimento. Isso é depender de Deus, amados. É ir para a missão dizendo o seguinte: Deus, eu estou indo para a missão. Aí você fala o seguinte: mas pastor Ezequias, nós não podemos ser irresponsáveis. Né? Eu me lembro que quando a gente foi comprar esse terreno aqui, uma igreja de 40 membros, comprar um terreno na avenida, na época um irmão da igreja, que Deus o tenha, já disse: esse é um ato de irresponsabilidade de fé. Mas aí tinha os outros, que eram mais bravos, né? Tinha uma turma aqui brava, né, Beto? Olhou para o camarada com aquela cara e ficou quieto, tem que ficar, ou ficava, ou... Eu não sei, eu tinha que apartar ali uma situação. Né? Dá para comprar sim. Deus dá. Aí, Deus dá, e deu. Então, amados, dependência de Deus é coisa para gente que só tem Deus na vida. Porque se você tiver alguma reserva no banco, algum título no governo, você sempre vai confiar nisso. A questão de não ter bordão, de não ter sacola, de não ter pão, de não ter dinheiro, não é que Jesus está dizendo que nós devemos ter uma vida eremita, frugal, hippie, ou qualquer coisa parecida. Não, é só para a gente não confiar nessas coisas. Porque enquanto a gente tem o dinheiro guardado no banco, a nossa fé é do tamanho do dinheiro que está guardado no banco. Eu quero ver quando não tiver nada. Aí Deus vai falar com você: agora você só me tem. É isso. Não podia levar nada. E tinha outra coisa: se eles fossem mal recebidos, versículo 4, fica na casa até saírem daquele lugar. Se uma casa recebeu vocês bem, eu lembro do Mário Freitas ensinando isso para a gente. Oferece o que coloca na mesa. E nessa história, eu, em obediência, comi algumas coisas indizíveis. Não é? É o que tem. Não é? Aqueles animalzinhos maravilhosos e abençoados. Agora, versículo 5. Onde não receberem vocês, não fica brigando, não faz protesto, não faz campanha, não amaldiçoa, não canta o melô da revanche, não é? Quem me viu passando pela prova e não me ajudou. Não canta nada, sai, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não está na Bíblia, só dá a volta por cima que não está na Bíblia. Tá? Mas o sacode o pó dos pés está. Tá. Não faz pouca coisa, amados. Mais tarde, Jesus vai perguntar aos discípulos, em Lucas 22, 35. Quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Eu até me arrepio aqui. Eu daria até um glória pentecostal, né? Porque mais tarde, Jesus pergunta: quando eu enviei vocês, lá no capítulo 9, ele está no capítulo 22, quando eu enviei vocês, que não era para levar nada, não era para levar sacola, sandália, bolsa, e para a mulher, né? Já pensou hoje, os discípulos eram homens, né? Para a mulher não levar bolsa é um exercício de fé maior. Jesus pergunta: faltou alguma coisa, Erivelto? Eles disseram: não faltou nada. Se eles conhecessem o Juliano Som, eles cantariam também. Não, nunca me deixou. Não tem, amados. Em nenhum momento o Senhor nos deixa passar necessidades. Mais tarde, quando Jesus manda 70 e não 12, ele pergunta: vem cá,
no relatório, antes de Jesus perguntar, eles já chegam dizendo o seguinte: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. E Jesus disse, Lucas 10, 18, eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Aleluia. Não vai faltar, amados. Não vai faltar nunca. Você pode dormir em paz essa noite, não vai faltar. Não vai faltar. E se você está passando uma situação, ainda fala com a gente, porque nós queremos ser anjos para servir a sua vida. Porque anjos já me serviram. Muitos, sem saber, têm hospedado anjos. Não vai faltar. Faltou alguma coisa? Quando eu enviei vocês, eles falaram, não faltou nada. Por isso você pode dormir, queridão. Durma com a consciência tranquila. Durma com a consciência em paz. Porque se você está fazendo a missão de Deus, consciência de missão, você tem motivos para dormir e amanhã acordar renovado. E aí, eu só tenho 10 minutos para falar da outra consciência. Mas eu vou falar. João Marcos, a consciência de omissão. Ora, o tetrarca Herodes, acompanha o texto, soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos, outros diziam, Elias apareceu, e ainda outros diziam, um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar João, quem então é esse a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. Olha para mim, Jesus estava tão presente na vida dos discípulos, ali do lado, mas Herodes tinha que se esforçar para ver. Amados, a consciência de Herodes não deixava dormir. J.C. Ryle vai dizer o seguinte, muitos testificarão no último dia que tiveram uma experiência semelhante à de Herodes. A consciência ressuscitou antigos pecados e os fez vaguear em seus corações. Em meio à aparente prosperidade e ao aparente sucesso, tais pessoas eram infelizes e miseráveis em seu íntimo. Feliz é aquele que achou a cura para uma consciência má. Nada pode curá-la, exceto o sangue de Cristo. Amados, amadas, a consciência afligida é um tormento insuportável para o homem. Herodes havia mandado matar precipitadamente a João Batista. Ele queria agradar uma mulher, Herodias. Só que agora ele não estava conseguindo viver em paz consigo mesmo. William Barclay vai dizer, ninguém pode evitar viver consigo mesmo. A dor de consciência, queridão e queridona, olhe para mim, você pode tapar os ouvidos, ela continua falando. Você pode esmurrar o seu corpo num ato de autoflagelação, mas ela vai continuar falando. Você pode entrar no seu carro, ligar o som bem alto e caminhar com ele a 150 km por hora, ela ainda vai continuar gritando. Você pode tirar o seu lobo direito do cérebro, ela vai continuar gritando. Ninguém foge de si mesmo. É enlouquecedor. Por isso que o texto vai dizer que Herodes estava perplexo. Esse Herodes. Ele estava perplexo. Esse Herodes havia sido chamado por Jesus de raposa.
em Lucas 13:32. Vão e digam a essa raposa, que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Herodes, amados, havia mandado matar João Batista contra a sua consciência, porque Marcos 6:20 vai dizer, Herodes temia João, sabia que ele era homem justo e santo, e por isso mantinha em segurança. E se segura aí na cadeira, tem mais. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Herodes era um tirano que puxava o banco na prisão e falava, João Batista, prega para mim, eu não dormi tranquilo essa noite. E João Batista dizia, você não está dormindo tranquilo porque você tirou a esposa do seu irmão, o seu relacionamento é de adultério, você está distante de Deus, Herodes, se converta ou morra. E Herodes ficava perplexo, porque ele gostava de ouvi-lo. Eu tenho para mim, amados, que quando a filha de Herodias, amando dela, chega para Herodes naquela festa carnal e diabólica e diz para ele, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes fica louco. Mas ele tinha que dar. Precipitado. Tem homem que é assim, né? Tem homem aqui assim? Precipitado. Eu vou usar uma expressão feia, mas é só para... Herodes pensava com a genitália. Todo homem que pensa com a genitália vai colher consciência pesada. Herodes. Em Lucas 23, esse Herodes está diante de Jesus e fica muito contente, diz o texto. Quando Herodes viu Jesus, Lucas 23, 8 e 9, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. E esperava também vê-lo passar ou fazer algum sinal. E de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Juninho, pensa aqui, a pessoa que lhe causava arrepios, uma consciência que o deixava louco. E agora ele está diante de Jesus, cara a cara, rosto a rosto. E ele espera ver sinal, milagre. E Jesus que faz milagres. Você crê nisso? Diga amém. Ele não fez nenhum para Herodes. Porque milagre não foi feito para suavizar a consciência de pecado. Consciência de pecado só sai por arrependimento. Tem muita gente que está vendo milagres de Jesus e vai para o inferno. Tem muita gente que está recebendo milagres de Jesus e vai para o inferno. Porque não tem arrependimento. Tem gente que nunca vai mudar. Às vezes a gente fala, poxa, perdeu saúde, vai mudar. Não muda. Perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu o dinheiro, não muda. Por quê? Porque, amados, não está no que se perde. A vida eterna não está no que se perde. A vida eterna está no que se ganha. Porque aquele que perde, ganha. Desce e sobe. A lógica do reino é invertida, né? Uau! Tem gente aqui que está como Herodes, amados. Não consegue dormir. Porque está fora da missão. Está na direção contrária do chamado. O chamado é anunciar o reino e a pessoa está servindo a Satanás. Tem que mudar. Hoje você pode mudar. Herodes não foi salvo, amados. Não foi salvo. Mas você pode ser.
Duas aplicações rápidas. Primeiro, João. Nós temos uma missão. Não temos outra escolha a não ser obedecer. Vamos pregar o evangelho do reino de Deus, amados. Eu queria ontem ter ido na ilha. Não fui por compromissos aqui. Até fiquei muito honrado pelo convite para falar ali à praça, não é? Pregar um ar livre é uma alegria para todo pregador. Mas a gente precisa pregar o tempo todo, amados. Nós não temos essa escolha. Eu não sei se eu separei aqui o texto, separei, de Paulo em 1 Coríntios 9,16. Se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é uma opção. Deus está salvando o André Bernardo. Diz o seguinte: André, fazer uma pesquisa para você. Você quer pregar o evangelho ou não pregar? Não existe essa opção. Paulo vai dizer, ai de mim, a mim é me imposta essa obrigação. Não é facultativo. Meu jovem, você tem que pregar o evangelho. Aqui prega o evangelho. No serviço militar prega o evangelho. Na escola prega o evangelho. Na faculdade prega o evangelho. No trabalho prega o evangelho. Você que trabalha com o cabelo da mulherada, prega o evangelho. Você que trabalha com as unhas da mulherada, prega o evangelho. Você que está lá com aqueles papéis na sua repartição pública, pregue o evangelho. Você que está dirigindo o carro, pregue o evangelho. Você que está cuidando de um idoso, de uma idosa, de uma criança, pregue o evangelho. Você que está em casa cuidando do lar, pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Você que fala português, pregue o evangelho. Você que se comunica em libras, pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Não existe essa frase que é atribuída a São Francisco de Assis, mas é uma mentira. Tem gente que cita com ar de intelectualidade besta. Pregue o evangelho, se preciso for, use palavras. Isso é coisa de gente débia. Use palavras. Comunique o evangelho. Pregue o evangelho. Eu não posso pregar na escola. Pregue nos corredores, pregue lá fora, pregue na vida. Pregue o evangelho. Não pregue ideologia, pregue o evangelho. Não faça boca de urna, pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Última aplicação, meu filho. Diante de Jesus, ninguém pode se manter indiferente. Reagir ao evangelho como Herodes é se esforçar para vê-lo pelos seus próprios méritos. Herodes ficou com a consciência culpada porque ele ouvia João Batista e ele gostava de ouvir. Olhe para mim, amados, quantas pessoas em nosso meio gostam de ouvir. Gostam de ouvir. Eu, amados, pela oportunidade que tenho de falar em vários lugares, às vezes eu encontro pessoas que falam, pastor, eu gostei do que o senhor falou na formatura da minha filha, eu gostei, mas não é... Aí eu pergunto, mas você está caminhando com Jesus? Ah, não, é difícil, né? Mas eu gostei da sua palavra. Não. Gostar do que eu falo não muda de vida. Vai ser como Herodes. Herodes gostava de ouvir João Batista. Quando Herodes teve que mandar tirar a cabeça de João Batista, ele ficou em crise. Diz o texto que ele temia o povo. Mas ele temia o pior povo. É a sua própria consciência.
E aí ele ficou depois ouvindo falar de Jesus, ele não conhecia Jesus face a face, ele falou, pronto, é uma reencarnação. Deus o livre e guarde. Ave Maria, é uma aberração. É uma alma de João Batista que está em Jesus. Consciência pesada. Pastor Hernandes diz assim: se você não souber com clareza quem é Jesus, você estará perdido na questão mais importante da vida. Se você não discerne claramente quem é Jesus, não pode ser considerado um cristão. Não pode. Quero terminar. Deixa essa última tela, João. A história de missões é fantástica. E há um capítulo na história de missões falando sobre o movimento dos morávios. Pesquisa que você vai descobrir. Os moravianos que moravam ali numa comunidade chamada Reinwood, onde hoje, sei lá, ali perto da Dinamarca, aquela região lá, um cidadão chamado Conde Zinzendorf, no século XVIII, comprou algumas terras e abrigou refugiados luteranos. E eles começaram assim um avivamento extraordinário. Zé Elias, chegou um determinado momento que eles falaram o seguinte: vamos orar sem parar. Então eles reuniram o pessoal e fizeram uma escala de oração, né? Para sempre ter alguém orando. Bel, esse movimento de oração levou 100 anos. Nesse período de avivamento extraordinário, 2 jovens de 20 anos. Quem aqui tem 20 anos? 20 anos? Não tem. 19. O Jean. Imagina esse jovem aqui. Esse belo jovem. 2 jovens com essa chapa se reuniram e disseram o seguinte: tem uma ilha, Marcele, lá no leste da Índia. E essa ilha tem um dono britânico, meu querido pastor. Ele é agricultor e ateu. E ele comprou, Manel, 2.000 pessoas para escravizá-las. E aí esses 2 jovens, com essa idade, disseram o seguinte: nós não podemos permitir, Francisco, que 2.000 pessoas morram, vivam e morram sem ouvir falar de Jesus. Adriana, eles fizeram contato com esse cidadão e perguntaram: podemos ir aí, ou ir para aí, como missionários? Nós somos cristãos. A resposta foi: nenhum pregador e nenhum clérigo, pastor, chegaria a essa ilha para falar essa coisa sem sentido. Você acha que 2 jovens de 20 anos desistiram? Escreveram uma outra carta. E se fôssemos como escravos? Fabiana,
O homem respondeu: aí eu aceito, mas eu não pago nem o transporte de vocês. Aqueles jovens venderam tudo que tinham. Léo, estou falando tudo que tinham, inclusive os sapatos, para custear a viagem. Chegando o dia de se despedirem, seus familiares chorando, porque sabiam que nunca mais iriam ver aqueles dois jovens de 20 anos de idade. O navio toma certa distância. Eles se abraçam e gritam suas últimas palavras. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do nosso sofrimento. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do nosso sofrimento. Eu lhes pergunto, a consciência deles ficou pesada? Você acha que eles perderam o bem mais importante que existe na vida? Claro que não. Fizeram a coisa certa. Pregaram o Evangelho. E você? Está chegando aí a campanha de missões mundiais, a gente se emociona e chora, mas para de chorar. Para. Só chorar não resolve. Vamos fazer alguma coisa. Né? Vamos entregar as nossas vidas. Entregar os nossos filhos. Entregar o restante dos nossos dias. Entregar parte da nossa renda. Entregar. Tem outro sentido da vida, gente? Tem? Eu não conheço. William Carey dizia: Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. Levante-se, meu querido e minha querida. Vamos orar?